Olá, alunos do Direito em Tela. Nossa aula de hoje será sobre os princípios da administração pública. Vamos conhecer agora outros princípios constitucionais que não estão no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Participação do usuário na administração direta e indireta, ainda pendente de regulamentação, mas previsto no parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal. O chamado princípio da celeridade processual, que dá tanto ao jurisdicionado quanto ao administrado a garantia de uma razoável duração do processo judicial ou administrativo. O devido processo legal, quando estudaremos então o processo administrativo, e os princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem ser utilizados pelo administrado e garantidos pela administração pública nos processos administrativos disciplinares ou meramente administrativos. Vamos agora conhecer alguns princípios do chamado regime jurídico administrativo. Princípio da continuidade do serviço público. A atividade administrativa, em especial os serviços públicos, não podem sofrer paralisações. Administrar corresponde a gerir os interesses da coletividade, a coisa pública em sentido amplo, visando sempre o atendimento das necessidades públicas. Em homenagem a esse princípio da continuidade do serviço público, há, por exemplo, ressalvas e exceções ao direito de greve do servidor público, e também o servidor público militar não pode fazer greve. Serviços essenciais não admitem paralisação. Ainda que a administração pública tenha deixado de satisfazer as suas obrigações contratuais, não pode o contrato deixar de ser cumprido. Princípio da autotutela. Deve a administração pública rever os seus próprios atos, seja para revogá-los quando se tornam inconvenientes e inoportunos, ou seja para anulá-los quando ilegais, eivados de vícios insanáveis. É o que diz a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Revendo seus atos, a administração pública tem que se ater aos limites assinalados na lei, sob pena de ferir direito líquido e certo do particular e cometer ilegalidade ou abuso de poder. Também não é admissível a revogação de ato vinculado ou de ato cuja edição tenha sido imposta por lei ou já exaurida a competência do agente público. Princípio da especialidade. As entidades estatais, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas não podem abandonar, alterar ou modificar os objetivos para os quais foram constituídas. Sempre atuarão essas entidades vinculadas e adstritas aos seus fins ou objeto social, contratual. A alteração do objeto somente é admissível se observada a forma pela qual foi constituída a entidade, se por lei, se por contrato, a sua alteração. Os princípios da autotutela e da especialidade não se confundem com o princípio do controle da tutela, que indica a necessidade da administração pública manter sob fiscalização as entidades a ela vinculadas e cujo exercício é fixado na lei que cria ou autoriza sua constituição. Por exemplo, o Ministério da Educação fiscaliza as universidades federais, que são em sua maioria autarquias e fundações. Princípio da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade.
As decisões da administração pública são dotadas do atributo da presunção de legitimidade e de legalidade, tornando-as presumivelmente verdadeiras quanto aos fatos e adequadas quanto à legalidade. Ou seja, o ato da administração é legítimo porque atende ao interesse público, é legal porque está de acordo com a lei e é verdadeiro. O que está acontecendo se ajusta a algum artigo legal. Tudo isso, legitimidade, legalidade, veracidade, são evidentemente presunções. Nada no direito é absoluto. E porque presumivelmente legítimos, verdadeiros e legais, este princípio, este atributo, permite a execução direta pela própria administração pública do conteúdo do ato ou da decisão administrativa, sem precisar de autorização judicial, mesmo que não conte com a concordância do particular, e ainda que se imponha a este particular uma obrigação. Princípio da razoabilidade. Atua como limitação ao exercício do poder. A administração pública deve agir com bom senso. Tem enorme importância jurídica, incidindo em todas as formas de atuação da administração pública, mas, sobretudo, nas atividades realizadas sob o fundamento da discricionariedade, quando há uma gota de liberdade para o agente público exercer as suas funções. Esse princípio exige sempre que o administrador opte pela forma mais adequada para o atendimento do interesse público, agindo a partir de critérios objetivos e impessoais. Princípio da proporcionalidade. Permanente adequação entre os meios e os fins, banindo-se medidas abusivas ou de qualquer modo com intensidade superior ao estritamente necessário. Tal qual o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade interessa em muito nas hipóteses de atuação administrativa interventora na propriedade, no exercício do poder de polícia e na imposição de sanções. Princípio da motivação, a indicação dos pressupostos de fato e dos pressupostos de direito, o que acontece no mundo fático com o que está previsto nas leis, a compatibilidade entre ambos e a correção da medida encetada compõem obrigatoriedades decorrentes deste princípio. O detalhamento ou a justificativa será maior ou menor conforme o ato seja vinculado ou discricionário. Por exemplo, os chamados considerandos. Mostra-se imprescindível para a efetivação de eficaz controle sobre a atuação administrativa. Dever da administração pública justificar seus atos, devendo ser prévia ou contemporânea à expedição do ato. Princípio da segurança jurídica. A estabilidade das relações jurídicas tem e mira garantir certa perpetuidade nas relações jurídicas estabelecidas com ou pela administração pública. É a garantia de que não se vai mudar a toda hora o entendimento da administração pública. Por vezes, o vício do ato é marcado por mera irregularidade formal e a invalidação poderá ser mais prejudicial do que o aproveitamento de seus efeitos jurídicos, podendo o agente público proceder à chamada convalidação ou a chamada sanatória daquele ato. Princípio da legitimidade. A atuação estatal há de conservar respeito aos valores acolhidos pela comunidade, já que ela, comunidade, define o que é interesse público. Princípio da economicidade.
é decorrente do princípio da eficiência e também está fixado no artigo 70 da Constituição Federal. Princípio da hierarquia. Os órgãos e agentes de nível superior podem rever, delegar ou avocar atos e atribuições. A hierarquia limita-se à esfera do Poder Executivo, não se aplicando às funções típicas do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo. E então, gostou da aula? Converse com seus amigos e venha nos seguir lá no Instagram, no YouTube e no Facebook. Vem ser feliz com a gente!